Nono ano, boa tarde. Hoje, dia 28 de agosto, uma sexta-feira. Estou aqui para tirar algumas dúvidas que surgiram durante a execução das tarefas e alguns exercícios que eu pedi, que vocês pediram e eu estou resolvendo para vocês. Primeiro de álgebra, essa tarefa era bem simples, era análise de gráficos. E o único exercício que me pediram foi o exercício 1 da página 185. Quer dizer que você não vai ter dúvida no outro? Se tiver, repete. Eu te ajudo na hora, gravo, faço um vídeo para você, não tem problema. Página 185, exercício 1 fala. O gráfico a seguir mostra a cotação do ouro fornecida pelo site Bullion Rates, de outubro de 2017 a outubro de 2018. O ouro é uma das poucas coisas que se valorizaram ao longo do tempo. Ele é um gráfico de linhas, com base em dados diários da cotação do ouro para o Brasil. Lembra que eu falei que eu gosto do gráfico de linhas quando envolve tempo? Então, cada diazinho tem lá um pontinho desse gráfico, faz a linha ligando tudo. Você vê que a longo prazo o preço aumenta. É claro que tem hora que aumenta muito, tem hora que abaixa, oscila. Mas se você pegar uma média, está aumentando. Item A. Qual a cotação aproximada do ouro? O que é cotação? Quanto que o ouro está custando aproximadamente no início de novembro de 2017? Então, como é que você faz? Está vendo a linhazinha do novembro de 2017? Sobe essa linha até encostar no gráfico um pouquinho antes de 135. É claro que é um valor aproximado, né? Por isso que ele está falando, com a cotação aproximada em novembro de 2017. Então, eu vou colocar para mim aproximadamente cerca de 134. Isso daqui está medindo o quê? Ó, se você olhar no eixo Y do gráfico, está vendo que ele está falando BRL por grama. BRL é como é chamado mundialmente Brasília, reais. Né? Então, ao invés de escrever reais, se escreve BRL. Que nem dólar é USD, é assim? Dólar dos Estados Unidos, United States Dollar, é a abreviação. Cerca de 134 que? Reais por grama. Então, cada grama do ouro estava valendo 134 reais. Agora, em junho de 2018, então procura junho de 2018 no eixo X, junho, né? Sobe. Olha, parece que ele está bem quase em cima do 155, ou por cerca de 154 reais. Ah, se você ler um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, 150 reais, não tem problema. Item B. Calcule a valorização do ouro em reais em porcentagem do início de novembro de 2017 para o início de junho de 2018. Olha, de acordo com a conta que eu fiz, de acordo com as aproximações que eu fiz, de quanto que é essa diferença de 134 para 154? Essa diferença é de 20 reais. Se você olhar no livro, a resposta pode estar 19, pode estar 21. Por quê? Porque são valores aproximados. Então, às vezes, se aproxima um pouquinho para menos, um pouquinho para mais. Só que ele quer essa diferença em reais e em porcentagem. Então, em reais, como eu faço a diferença? Um menos o outro, né? 154 menos 134. Então, cerca de 20 reais o grama do ouro se valorizou. 20 reais por grama. Tá bom. Em porcentagem, esse valor inicial era 100%. Eu posso fazer uma regra de 3. 134 reais está para 100%. Os 20 reais que se valorizaram está para X%, por exemplo. Porque o valor todo, o valor cheio, é a porcentagem cheia que é 100%. E esses 20 reais, são quantos por cento? Você pode descobrir se multiplica em cruz, lembra disso? 134 vezes X é igual a 20 vezes 100, você vai pôr 2 zeros a mais. Aí vai ser 2.000 dividido por 134. Aí se aproxima, isso dá cerca de 15%. O livro põe como resposta. Deixa eu colocar aqui na minha calculadora.
2.000 dividido por 134, 14,9%, aproximadamente 15%. Aproximadamente 15%. Pronto. Ok? Qualquer dúvida, me escreve, me procura. Aí em geometria, a tarefa de geometria, amados, era uma atividade que eu passei no Classroom no grupo, eram 10 exercícios de área e perímetro de figuras planas. Então tá. Começando com o exercício 5, geometria, atividade de revisão de área e perímetro. A revisão e é muito importante. A gente vai precisar de área e perímetro, de todas as figuras que a gente falou, para a gente falar de prisma, para a gente falar de cilindro, que é o que a gente vai falar mês que vem, setembro. Tá? Começando pelo exercício 5. Ó, esse 5A, ele tá assim. 5 e tem A. Vou fazer esse regra só para ir mais rápido. Vai ficar feio? Vai. No seu caderno você fez a figura bem bonitinha, né? Ó. Essa figura não é nenhuma daquelas padrões. Não é quadrado, não é retângulo, não é trapézio. Tem quantos lados? 1, 2, 3, 4, 5, 6. É um hexágono. Tem 6 lados. Quais as suas medidas? Esse lado mede 5 centímetros. Esse lado pequeno mede 2 centímetros. Esse grandão mede 6. E esse daqui mede 3. Então, qual que é a dica? Se essa figura não é uma das padrões, vamos transformá-la em figuras padrões. Vamos dividi-la em figuras menores. Como é que você pode fazer isso? Você pode, por exemplo, fazer isso aqui, ó. Aí você divide no retângulo aqui e no outro retângulo aqui. Ou não, você não quer fazer isso? Então você pode fazer isso. Aí você divide no retângulo aqui de cima e no retângulo de baixo, tanto faz. Mas a ideia é, vamos dividir em figuras menores. Então, esse retângulo aqui em cima, como que eu acho a área dele? Base vezes altura. 3 vezes 6, 18. 18 centímetros quadrados. Agora, esse retângulozinho, que na verdade é um quadrado aqui de baixo, ó, ele não forneceu a medida desse lado aqui, né? Porque é base vezes altura. Mas eu sei que isso é 3 e tudo isso é 5. Então, se isso é 3, para completar o 5, está faltando quanto? 2. Porque 3 mais 2 tem que dar o 5. Então, a área desse é um quadrado, que os lados são iguais, mas sem fazer isso eu não saberia que era um quadrado, preciso das dimensões. Então, esse pedaço aqui em cima mede 18 e esse 4. Então, o total mede quanto? 22. É simples? É. Então, dá um pause e tenta fazer o B. Divide essa figura em figuras menores e tenta fazer. Já fez isso? Ó, por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. O que a gente tem? Um retângulo de 3 por 5. A base é 5, a altura é 3 centímetros. 3 vezes 5, 15 centímetros quadrados. E agora isso daqui é um triângulo. Como que a gente acha a área de um triângulo? Base. A base desse triângulo mede 3. A altura desse triângulo, pessoal, é essa medida aqui, ó. Quanto que mede? Tá vendo que ele fala que daqui até o final é 7? E tudo isso é 5? Pois é. 5 mais quanto para dar 7? Essa altura só pode ser 2. Então, a área desse triângulo, como que eu acho? É base. A base é isso, que é a mesma coisa que isso, que vale 3. Vezes a altura, que vale 2, dividido por 2. 3 vezes 2 dá 6. Dividido por 2, 3 centímetros quadrados. Então, a área total, 15 mais 3, 16, 17, 18 centímetros quadrados.
Ok. Tá bom. Aí depois me perguntaram do 8. Dá uma olhadinha no 8. Então, as coisas estão vivas aqui. O 8, ele tem uma figura bem bonitinha. Vou tentar fazer esse com régua, que já envolve círculo. E minha exatidão com círculo já fica bem zoada. Vou tentar fazer assim. Sim. Sim. Aí tem pontilhados. Daqui até aqui. 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 Tá bom. Pronto. Ficou certo, ficou fazendo escorregadinha aqui. Mas a figura é mais ou menos essa. Veja o que ele está falando pra gente. A área dessa figura em centímetros quadrados é... Você está vendo que tem vários quadradinhos? Tem isso mede 2, isso mede 2, isso mede 2. Ó, tudo mede 2. Então tá bom. A área desse pedaço é um quadrado. A área de um quadrado, base da altura, ao lado ao quadrado. 2 vezes 2, a área desse pedaço aqui é 4 centímetros quadrados. Pronto. Agora essa daqui, 2 vezes 2 dá 4, quando já está falando centímetros quadrados. E agora esse pedaço aqui, ele é parte de um círculo. Mas é qual parte de um círculo? Como tudo isso daqui é quadrado, esse ângulo também é 90 graus. Se eu pensar que o círculo inteiro tem 360 graus, 360 dividido por 90 dá 4. Então, ela é a quarta parte do círculo. Vamos fazer essa conta, né? Você pensa no círculo. Para você ter essa figura aqui, basta que você pegue a circunferência, olha, e divide em 4 partes. Então, isso daqui, como que a gente acha a área desse pedacinho aqui? Se fosse um círculo inteiro, eu faria π vezes r ao quadrado. Mas aqui a área do círculo dividido por 4. Então eu faço πr ao quadrado, que é como se fosse a área do círculo todo, e divido por 4 para achar só desse pedacinho aqui. É um pedaço de um círculo a gente chama de setor. É um setor do círculo, é um setor circular. Deixa eu escrever isso aqui. Área do setor, desse setor é πr ao quadrado dividido por 4. Desse, né? É a área do círculo dividido por 4. Tá bom? Qual que é o raio? Ué, o raio é 2. É a medida que está vindo aqui, né? Isso, isso. O π ele falou para trocar por 3,14 vezes 2 ao quadrado dividido por 4. Quanto que é 2 ao quadrado? 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Só que, se você multiplicar por 4 e dividir por 4, você pode cancelar. Então, vai sobrar para a área desse setor somente 3,14 centímetros quadrados. A área do setor é 3,14. Então, a área total. O que vai ser a área total? Chamar de AT4 mais 4, que já dá 8, mais 3,14. 8, 9, 10, 11,14 centímetros quadrados. Alternativa C, né? Perfeito. Não é tão difícil assim, não. Só saber as formulinhas, principalmente de círculo, né? Que é πr ao quadrado para você achar a área, ou 2πr para você achar o comprimento. Aí depois, esse foi o 8, esqueci de colocar lá em cima aqui, será a resolução do exercício 8. Agora chega no 9. 8
Não. Ah, o 9 tem um círculo todo, que é um círculo roxo, que ele põe de roxo, eu vou fazer de roxo. Tem um triângulo retângulo aí no meio. Aqui tentar fazer bonito. Tá. Acho que eu exagerei, hein? Muito grande, mas não vou apagar. O diâmetro desse círculo está pontilhado. O diâmetro é isso aqui. Em um diâmetro cabem 2 raios, né? Ele chama esse pedaço de B, esse de O, esse outro de C. E aí dentro tem um triângulo retângulo. AB mede 6 centímetros, que é o ponto A. Ele fala que o triângulo é retângulo? Fala. AC mede 8 centímetros. Tá bom. Qual é a área da região colorida de roxo? O que está colorido de roxo? Tem duas coisas coloridas de roxo. Primeiro, esse pedaço aqui, que é um semicírculo, e esse pedaço aqui, que é um triângulo. E esse triângulo é triângulo retângulo. Lembra que eu falei para vocês que a altura sempre forma 90 graus com a base? Então, isso pode ser a base? Pode. Tem como achar essa altura? Tem, por relações métricas, por exemplo. Mas, como os catetos do triângulo retângulo já formam 90 graus, um cateto é base e outro vai ser altura. Então, se o 6 for base, o 8 é a altura do 6. Se o 8 for base, o 6 é a altura do 8. Então, para achar a área do triângulo retângulo, é simples. Ó. Então, vou começar aqui. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. A base é 6. A altura é 8, dividido por 2. 6, 8, 48. Dividido por 2, 24. Centímetros quadrados não coube aqui. Você põe no seu caderno. Agora, para achar qualquer coisa do círculo, eu preciso do raio. Não tem esse raio. Mas eu tenho um triângulo retângulo, então eu vou chamar esse lado todo aqui de x, que é a hipotenusa. Como que eu acho a hipotenusa de um triângulo retângulo se eu só conheço os catetos? Dá para montar o teorema de Pitágoras. Como que é? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. 36 mais 64 dá 100. Raiz quadrada de 100 dá 10. Então, esta é a hipotenusa do triângulo. Mas veja que a hipotenusa do triângulo coincide com o diâmetro do círculo. Então, se tudo isso é 10, quer dizer que é 5 para esse lado e 5 para esse lado. O raio vai ser metade. Então, para eu achar a área do círculo, é πr ao quadrado. Só que aqui eu não tenho o círculo inteiro, eu só tenho um semicírculo. É metade do círculo. A área do semicírculo vai ser, então, o πr ao quadrado, que é a conta que eu faço para achar a área da circunferência inteira, dividido por 2. Quando que ele está falando para usar o π? Não está falando, mas vou aproximar por 3,14 também. Aproximadamente aí, 3,14 π vezes o raio 5 ao quadrado dividido por 2. 5 ao quadrado é 25. 3,14 vezes 25 dá 78,5. Dividido por 2 dá 39,25 centímetros quadrados. Então, acabei de achar a área disso daqui, em roxo, que é metade do círculo, 39,25 centímetros quadrados. E a área do triângulo preto é 24 centímetros quadrados. Aí, se eu somar tudo, dá a área que na sua atividadezinha está pintada de roxo. Então, vou somar.
área total é a área do triângulo mais a área do semicírculo. 24 mais 39 e 25. Isso dá 63,25 centímetros quadrados. Área total, 63,25 centímetros quadrados. Alternativa B. Dúvida? Não? Se tiver, é só falar. Bom. E exercício 10. Tá. Pra gente terminar. O 10 fala assim. O menino brinca com um arco de 1 metro de diâmetro. Qual a distância que ele percorre a dar 100 voltas no arco? 1 metro de diâmetro é um arco razoavelmente grande, né? Ó. Um arco circular, um arco de uma circunferência, e tem diâmetro porque tem uma circunferência. 1 metro de diâmetro. O que é diâmetro? É o dobro do raio, que nesse caso o diâmetro era 10, então o raio é 5. Então, se o diâmetro é 1 metro, qual que é a metade de 1? Meio, né? Então, é um arco de 0,5 metros de raio, porque o diâmetro é 1 metro. Então, tem um arco no chão. O que esse menino vai fazer? Ele vai andar, dar 100 voltas em cima de um círculo. Para quê? Para ficar tonto. Não tem outra razão, né? Então, aqui está o menino e ele vai dar 100 voltas em volta do círculo. Aí, eu não quero, veja, o quanto que está dentro do círculo. Eu quero o quanto que ele anda. Eu estou pegando o contorno. Se eu estou pegando o contorno, isso não é área. Isso é perímetro ou comprimento. E o comprimento do círculo é 2 vezes o π vezes o raio, 2πr. Fórmula da área é πr ao quadrado. Área para você saber o espaço que tem dentro de uma figura. E o perímetro ou contorno do círculo, 2πr. Fala para trocar o π por 3,14. Então o comprimento vai ser 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é meio. Ó, para a conta ficar mais fácil, 2 vezes meio dá 1. E 1 vezes 3,14 dá 3,14 metros. Então, quer dizer que em um círculo, um arco, ele anda 3,14 metros. Mas, não obstante, ele vai dar 100 voltas, né? Eu não consigo dar nem 10, que eu já fico tonto, imagina 100. Então, pega 3,14 e multiplica por 100. Quanto que dá? Multiplicar por 100 é só andar com a vírgula 2 casas. Então, esse comprimento total, né, que dá 100 voltas, 314 metros. É isso. Certo? Muito bom. Pessoal, vou avisar depois na aula segunda-feira, mas já de antemão, vocês daqui para frente, eu sei que vocês têm que se preocupar com o TCA. Apesar de o trabalho ser à distância, se vocês terem a flexibilidade na casa de vocês, eu sei que dá bastante trabalho, eu sei que é bastante volumoso, e eu também prometi para algum pessoal que ficou sem internet para dar um pouquinho mais de flexibilizada na entrega das tarefas. Então, a partir da segunda-feira que vem, até aí o TCA ficar pronto, provavelmente até o final do ano, eu vou fazer com vocês uma live por semana, porque a gente consegue fazer isso. Então, eu vou fazer uma live de álgebra na segunda, sexta eu tiro as dúvidas, aí na outra segunda vai ser uma live de geometria, outra de álgebra, outra de geometria. Para quê? Para que o tempo que vocês teriam para fazer a outra atividade matemática, vocês gastem para fazer um TCA bem feito, até porque, né, isso é importante para todas as disciplinas. Esse tempo também vou estar atendendo os grupos, falando com vocês. Bom? Um abraço, um beijo, qualquer dúvida me manda. Até mais. Segunda-feira tem aula de álgebra. Tchau, tchau.